Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Já vai deixando o like, se inscrevendo aqui para o canal e hoje vamos dar uma olhada nesse cenário em que o Bitcoin se encontra. Bitcoin que teve uma breve valorização na manhã de hoje, né? 5 horas da manhã ali a nossa vela de 4 horas que abriu às 5 da manhã. Fez uma forte movimentação de alta, né? Uma alta aqui bem volumosa, fechou uma vela bem volumosa, uma vela super positiva, rompendo a nossa média móvel que vinha segurando o gráfico do Bitcoin, que era a média móvel de 21 períodos, que é essa amarela, ó. Vários toques foram feitos nessa média móvel, sem rompimento, até que hoje, 5 da manhã, aconteceu esse rompimento. Rompemos também a de 50 e já estamos indo em direção a de 100 e a de 200. Tínhamos um padrão, né, que nos indicava e a possibilidade de uma alta de curto prazo, lembrando, é um padrão aqui no tempo gráfico de 4 horas e, consequentemente, não é algo que tende a durar muito, né? É uma movimentação de curto prazo. Mas, se compararmos com os tempos gráficos maiores, como, por exemplo, o semanal e o diário, principalmente aqui o diário, conseguimos visualizar que essa valorização, ela não nos indica alta ainda, né? Ela não nos confirma a retomada da tendência de alta. Não rompemos esse topo anterior aqui, mas principalmente qualquer valorização que venha, que esteja abaixo da retração 0,5 de Fibonacci, né, até a 0,618 de Fibonacci, isso aqui pode ser considerado como um pivô de baixa, né, uma movimentação para a possibilidade de continuação de queda. Então, não se animem caso vejamos uma valorização até os 44 mil, 45 mil dólares, porque isso ainda assim não garante a retomada da nossa tendência de alta nesse momento, tá bom? Então, em tempos gráficos maiores, essa valorização, que parece ser uma valorização extraordinária nos tempos gráficos pequenos, não chegou nem na primeira retração de Fibonacci, a 0,382. E qualquer movimentação que venha até a 0,618 ainda existe a possibilidade disso ser um enorme pivô de baixa e continuarmos para buscar aqueles nossos alvos inferiores, né? Esses alvos aqui abaixo. Mas vamos com calma, vamos visualizar cada detalhe dessa movimentação no tempo gráfico de 1 hora. Já entramos aqui em sobrecompra, mas continuamos, temos uma forte liquidez aqui na parte superior do Bitcoin, liquidez que conseguimos observar aqui no nosso mapa de calor de liquidações da CoinGlass. Então, dentro da CoinGlass, se você ativa, né, o mapa de calor, você consegue observar que nessa movimentação que o Bitcoin fez, que ele bateu lá acima dos 48 mil dólares, depois dessa queda, surgiu o crescimento de uma forte liquidez aqui na zona dos 42, 43, 44 mil dólares. Se a gente concentra essa visualização em tempo gráfico aqui mais curto, né, num período mais curto, fica ainda mais claro de visualizarmos essa liquidez. E olha, ainda temos a liquidez aqui bem forte, até na casa dos 42 mil dólares. Mas a liquidez não para por aqui. Se você analisa os gráficos maiores, a gente consegue visualizar que essa zona aqui, ó, ela sobe até lá próximo dos 45 mil dólares. Então, qualquer valorização que venha até esses patamares, muito cuidado, porque pode ser uma armadilha dos ursos, pode ser apenas para liquidar essas pessoas que estão super shortadas e principalmente, né, o urso, ele tira ali a mão de cima do gráfico, vamos dizer assim, né? Você pode imaginar como os touros são os compradores, né? Por que que o touro é a representação dos compradores? Porque o touro, ele chifra de baixo para cima. Então, os touros empurram o gráfico para cima. E os ursos, eles batem a pata de cima para baixo, né? Os ursos empurram o gráfico para baixo. Então, temos essa briga, né? Os touros e os ursos. E o que costuma ser uma armadilha dos ursos? É os ursos tirando a mão de venda, né? Então os ursos eles tiraram a mão aqui da forte venda que estavam executando
fazendo com que o Bitcoin ali caísse ainda mais, e estão aguardando, deixando com que os touros valorizem o gráfico. Então os touros estão jogando para cima, deu ali uma freada na força vendedora dos ursos, mas, né, pelas notícias, por tudo que a gente vem acompanhando do mundo cripto, sabemos que a Grayscale tem muitos bitcoins ainda para serem vendidos, né? Bitcoins da FTX. Tem agora rumores também de venda de alguns bitcoins apreendidos pelos Estados Unidos, mas as vendas da Grayscale deram uma estagnada no dia de hoje, consequentemente, é o urso tirando a pata de cima do gráfico e o gráfico subindo com a maior facilidade para pegar essa liquidez. E por que que isso é vantajoso para eles, né? Muita gente imagina, não, se tem uma briga dos ursos e dos touros, por que que os ursos vão deixar os touros vencer? Porque os ursos querem vender mais caro, né, nessa situação. Essa é uma situação que envolve a Grayscale, a FTX, essas empresas querendo lucrar o máximo possível com a venda de bitcoins deles, né? Então, é super favorável deixar o gráfico subir um pouco para vender em patamares mais caros. Depois o preço despeja. Quando, né, se acontecer de voltarmos a cair, quando a gente chegar lá nos alvos inferiores, vão surgir rumores, coisas pessimistas para fazer com que as pessoas queiram vender, 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 enquanto eles vão estar acumulando. Então, os grandes jogadores, né, os smart moneys, eles operam dessa maneira. Eles geram ali a euforia, né, faz com que as pessoas comprem, 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 enquanto eles querem vender, né? Enquanto eles querem vender, eles vão gerar boas notícias. Vão vender em patamares interessantes, depois vão despejar, vai acontecer a queda, quando chegar lá embaixo eles geram o desespero nas pessoas, fazendo com que as pessoas vendam cada vez mais, eles acumulam e depois o gráfico volta a subir novamente. É assim que o dinheiro inteligente opera. Então fiquem atentos a isso. Isso aqui pode ser apenas uma tentativa de vender em patamares ainda maiores, uma armadilha para os touros e principalmente uma captura de liquidez, liquidez que ficou aí na zona dos 42 mil até os 45 mil dólares, e qualquer valorização que venha daqui até apenas os 44, 45 mil dólares pode ser considerado um pivô de baixa no semanal. Então essa valorização aqui pode ser apenas uma movimentação tradicional do gráfico, onde, se a gente não ultrapassar 0,618 de Fibonacci, pode caracterizar uma continuação dessa nossa movimentação de queda. Então, muito cuidado com isso. Primeira zona de resistência que a gente tem, justamente a retração 0,382 de Fibonacci, que está por volta dos 42.500. Então, 42.500 é a retração 0,382. Isso aqui mostraria uma força enorme de queda, né? Caso o gráfico bata aqui e já volte a cair. Essa aqui é a retração que indica a maior força na movimentação. Caso a gente rompa ela, né, retraia um pouco mais, temos aqui a 0,5 por volta dos 43.762, ou melhor, né, podemos pegar isso aqui como sendo uma zona, e essa zona ela estaria aqui entre essa resistência nos 43.570 até a retração em si, que está nos 43.762. Então, uma bela zona de resistência aqui nesse ponto. E outros detalhes, né? É sempre interessante a gente olhar o gráfico do Bitcoin também na Coinbase, principalmente porque essa movimentação toda, né, a maior parte dessa movimentação está acontecendo na Coinbase. Essas grandes empresas, grandes fundos de investimento estão mandando o seu capital para a Coinbase e é lá que eles estão despejando, né, que eles estão vendendo ali, fazendo as suas estratégias de venda. Então aqui na Coinbase batemos na média móvel de 100 períodos, estamos tendo uma breve valorização aqui por volta dos 42 mil dólares, né, que é o ponto principal de liquidez. Tem as médias móveis passando por aqui, a de 21 períodos e a de 50 períodos, ainda não tocamos nela, podemos ir um pouco mais. E lembre-se, qualquer coisa que vá até a retração 0,618 de Fibonacci pode ser considerado como um pivô de baixa no tempo gráfico semanal.
Então, essa quedinha aqui, se a gente não ultrapassar os 45 mil dólares, né, fizer qualquer topo aqui abaixo dessa zona aqui, esse topo poderá ser caracterizado como um pivô de baixa no tempo gráfico semanal. Tempo gráfico semanal que corrigiu e ainda não teve, né, nenhuma valorização. O interessante nessa movimentação que estamos aqui, se o semanal fechar dessa maneira, agora domingo, né? Domingo ali, 9 horas da noite, se o semanal fechar dessa maneira, a gente terá um martelo de alta. Então, esse martelo aqui poderia nos indicar uma continuação na nossa movimentação de alta. Mas ainda assim, eu não me animo tanto por conta do ciclo do Bitcoin que eu venho acompanhando, né? O ciclo aí que vocês que me acompanham já conhecem. E historicamente, deixa eu ativar aqui a escala logarítmica, o Bitcoin ele não rompe o topo formado antes do halving, né? Como assim? Esse topo aqui que a gente viu no 0,618 de Fibonacci, que o Bitcoin forma antes da data do halving, o Bitcoin só supera essa zona depois que o halving passa, né? Alguns meses ali depois do halving. E aqui, o que aconteceu? Nós chegamos, né, nessa zona aqui, a zona dos 48.500, batemos exatamente na retração 0,618 de Fibonacci, que era o que a gente esperava, né, de acordo com as análises. Isso que sempre acontece, ó. Batemos lá e agora, historicamente, todos os ciclos passados, o Bitcoin só supera esse patamar que ele bate após o halving, né? Então o Bitcoin só iria superar a retração 0,618 novamente após passarmos a data do halving. E em relação a essa nossa retração, né, dessa pernada de valorização, a retração estaria aqui por volta dos 35, 37 mil dólares. Não é uma queda tão grande, né? A gente até que chegou um pouco próximo dessa zona, chegamos nos 49 mil dólares. Se caísse ali um pouco mais uma pernada de baixa, conseguiríamos chegar nessa retração 0,50618 de Fibonacci, mas voltando para o nosso gráfico de curto prazo aqui da Binance, né? Então temos essa situação no gráfico da Binance. No tempo gráfico diário, conseguimos, né, observar essa valorização e onde são marcados os topos e fundos em uma tendência no tempo gráfico semanal. Quem lembra? Quando a gente tem uma tendência no tempo gráfico semanal, a maioria dos suportes formados, né? Suportes ali que são formados ao decorrer dessa movimentação, principalmente aqui no diário, eles ocorrem quando o RSI de 4 horas entra em sobrevenda ou sobrecompra. Então, nessa nossa movimentação de baixa, podemos estar formando um topo descendente aqui do nosso tempo gráfico diário, quando o RSI de 4 horas entrar em sobrecompra, né? Tá bem próximo aqui, na verdade. Nas últimas situações que a gente formou topos, né? Esses topos ocorreram quando o RSI chegou aqui nos patamares acima de 70, né? Nessa situação aqui chegou acima de 80, nessa aqui por volta de 75, e agora, né, estamos aqui indo em direção novamente ao sobrecompra, e será um momento de atenção, um momento de cautela para observarmos se o gráfico estará segurando nessa pernada de alta ou se realmente ele terá sua continuação de valorização. Então, no momento, eu vejo essa grande possibilidade de continuarmos a nossa queda. Se a gente pega o alvo desse padrão que a gente vinha formando, que era uma cunha megafone descendente, o alvo é igual à amplitude dessa cunha, né, que é a largura aqui da boca da cunha, projetado para cima no rompimento. Isso aqui estaria nos levando por volta dos 42 mil dólares, né? Então, o alvo desse padrão seria os 42 mil dólares, que está confluente com a média móvel de 200 períodos. Então, essa é a movimentação que eu venho observando no Bitcoin. Vou estar adicionando agora bandas de Bollinger, e através das bandas de Bollinger no tempo gráfico diário, principalmente, né, a gente consegue observar que
Fizemos o rompimento das bandas aqui para a parte de baixo. Agora estamos valorizando e ainda não chegamos nem no centro das bandas de Bollinger, né? O centro aqui, que é a média móvel de 20, ela costuma também servir como suporte ou resistência nessas movimentações. Quando a gente tem aqui uma movimentação de alta, serve para nós como suporte. Quando temos uma movimentação de baixa, deixa eu ver se eu encontro uma movimentação de baixa aqui para vocês, ela serve como resistência, né? Essa nossa zona central da banda de Bollinger, ó. Tendência de baixa serve como resistência e tendência de alta ela serve como suporte. As bandas, enquanto essas bandas estão se abrindo, isso aqui é ruim, tá? Enquanto essa banda de baixo ela estiver apontada para baixo, isso quer dizer que a volatilidade está aumentando e indica que a gente pode continuar essa valorização, tá bom? Seria algo positivo no sentido da valorização. Já se essa banda ela começar a se fechar, né, vai chegar um ponto onde ela vai ficar aqui na horizontal e vai começar a fechar. Quando ela começar a fechar, né, ou apontar para cima novamente, possivelmente teremos encontrado o topo aqui nessa movimentação. Então, é mais um indicador aí que vocês podem estar acompanhando. E agora, por último, vou estar ativando um outro estudo nosso, né? Era um estudo aqui do tempo gráfico diário mesmo. Vou ativar esse nosso estudo, que era justamente essas duas linhas de tendência que a gente tinha, com a escala logarítmica desligada. Vou ocultar esse nosso padrão aqui de canal e com essa movimentação, né, esse outro padrão que a gente vinha acompanhando, ele também nos mostra essa possibilidade dessa valorização estar formando uma espécie de um topo descendente, né? Qualquer valorização que venha aqui até a retração 0,5 de Fibonacci, né, ou até essa linha de tendência de alta que era o nosso suporte anteriormente, pode ser um pivô de baixa em tempos gráficos maiores. Agora, voltando ao nosso estudo anterior, né, o nosso estudo onde tínhamos um canal paralelo de alta, canal que tem ali o seu rompimento inferior, e esse canal, caso nós estendêssemos ele para o lado direito, né? Então, estilo aqui, estender para a direita, essa nossa linha de tendência de alta também tende a servir para nós como possível resistência. Então, muita atenção com essa valorização, porque isso aqui pode ser uma pegadinha do malandro, né? Pode ser uma armadilha dos ursos, onde essa armadilha dos ursos estariam pegando realmente aqui toda essa liquidez que ficou para trás da zona dos 42 mil dólares até os 45 mil dólares, né? É uma liquidez que tende a ser capturada, né? Muita gente vai sofrer liquidações nessa zona, então se você está sem stop, sem gerenciamento, muito cuidado, né? Assumir um stop, assumir ali um prejuízo é melhor do que você perder tudo sendo liquidado. Então, muito cuidado com as operações, gerenciamento de risco sempre. Já deixem o like, se inscreva aqui para o canal e até o nosso próximo vídeo, pessoal.